Boa noite novamente. Vamos agora sim iniciar nossa live sobre recuperação tributária. Tivemos um pequeno probleminha, o Germano entrou pelo perfil da Martins Alves e estava me esperando lá e eu esperando ele aqui. Então agora vai dar certo. Novamente cumprimento quem está entrando: Sidney lá de Belo Horizonte, Contagem, Lorena, Tarsis, Lari de Paranaguá, Giovanni, Iago, Dayana. Tudo bem, Dayana? Sempre prestigiando minha live, eu te agradeço. Elza, Carlos Alvani. Vamos lá, Germano, agora vai dar certo. Celso Alcântara entrando, Ana Paula, Alexandre, Cassiano. Fique atento aí, Cassiano, a Ju, Pontal do Paraná. Legal, estou esperando vocês. Então, hoje, fazendo a apresentação mais uma vez, agora aqui com o Germano, vamos dar sequência à live. Larissa, Luiz Carlos Lima, contador, Djalma. Inverte a câmera e vamos lá, Germano. Tudo bem? Bem, e você? Boa noite. Maravilha, maravilha. Pessoal, então, dando sequência aqui à apresentação, hoje a gente vai falar de recuperação tributária. Cumprimento a todos, agradeço a todos que estão participando. Inicialmente a gente entrou no meu perfil aqui, o Germano entrou no da Martins Alves, mas agora a gente embalou aqui e a gente vai falar sobre recuperação tributária. Então, essa é uma sequência de lives promovidas aqui por mim, por esse que vos fala, e pela Martins Alves, nossa empresa de contabilidade, recuperação de tributos, administração de condomínios, enfim. Então, semana passada fiz uma live com o Eric, nosso franqueado lá de Guarulhos, sobre o Pronamp, né? Ele é especializado em finanças. Hoje estou fazendo com o Germano César Coelho, especialista em recuperação tributária. Ele também é nosso franqueado de contabilidade lá em Ponta Grossa, no Paraná. Semana que vem vou fazer com a Tarsis Rosa, que além de contadora é advogada e ela é coach. Então a gente vai falar sobre gestão de pessoas, quinta-feira que vem nesse mesmo horário, 19h30. E depois, no dia 4 de agosto, uma terça-feira, vou fazer uma live com 4 franqueadas nossas sobre a experiência de empreender na contabilidade nessa modalidade de franquias. Boa noite, Germano, tudo bem com você? Boa noite, tudo contigo, Luiz? Tudo bem também. Hoje a gente falou bastante, né, durante o dia, Germano, um dia bastante agitado, bastante produtivo. Eu vi que entrou ali o Heraldo, também aí de Ponta Grossa, né, a Aninha. Obrigado aí pela presença. Pessoal que estiver assistindo, já temos aí 24 pessoas, num horário bastante concorrido. Pessoal, dá uma força pra gente também, clica no coraçãozinho, valoriza a live, o Instagram dá mais audiência para nós. Clica nessa flechinha ali do lado, esse aviãozinho, como queira chamar. Manda para os seus contatos, pessoas que têm interesse nesse assunto, e eu digo que muita gente tem interesse nesse assunto. Então, a recuperação tributária é uma hipótese excelente para que empresas de tudo quanto é porte, a gente vai focar hoje em empresas aí de médio porte, pequeno porte, mas serve para todas. Então, sempre há a possibilidade aí de recuperar o imposto que eventualmente foi pago indevidamente, uma hipótese, uma prática excelente aí para botar dinheiro em caixa na empresa novamente, principalmente no momento de dificuldade que a gente está hoje. Então, Germano, você é o cara aí que eu vou conversar hoje, cara, e você vai ter que dar uma aula aí para todo mundo aí sobre recuperação tributária, né? Então, eu queria que, assim, num primeiro momento, assim, você de uma forma bem sintética, explicasse para a gente o que é a recuperação tributária, a quem se aplica, é legal fazer isso, pode fazer isso, qualquer empresa pode fazer, dá um panorama geral aí desse nosso assunto de hoje, enquanto eu fixo o assunto aqui nos comentários. Perfeito. Boa noite a todos. Obrigado aí pela quem nos assiste aí. Então, no Brasil, como a nossa carga tributária é altíssima e a complexidade em apurar os impostos também é grande no nosso país, cerca de mais de 54% das empresas pagam algum tributo maior do que o devido. E existem alguns mecanismos, alguns fatores que contribuem para que isso ocorra. Então, a grande maioria das empresas, sempre alguma coisa a gente encontra que ela pagou maior do que devido. Especialmente nas empresas que têm o segmento monofásico do PIS e COFINS ali, eu já vou explicar o que é o segmento monofásico. Esse é um benefício que as empresas às vezes não estão observando e estão recolhendo imposto a maior do que devido.
Então, o mecanismo monofásico do PIS/COFINS é um mecanismo que a indústria e o importador recolhem o tributo de toda a cadeia produtiva e o distribuidor e o varejo não precisam mais recolher. E tal fato às vezes não é observado, fazendo com que a empresa do Simples Nacional ali recolha na alíquota normal todos os tributos ali que contemplam o Simples, porque o Simples, a empresa do Simples, ela recolhe numa guia só, que é o DAS, que é o documento de arrecadação do Simples, mas ali contemplam todos os tributos também, como uma empresa normal, contempla ali imposto de renda, contribuição social, contempla PIS, COFINS, o INSS da parte da empresa, que é o CPP, a contribuição previdenciária patronal, e o ICMS em alguns casos. Então, às vezes isso passa despercebido. Empresas, né, a gente já vai explicar quais são os segmentos que têm esse benefício, que tem esse mecanismo do regime monofásico do PIS e COFINS e acabam pagando um imposto maior que o devido. Então, vou citar um exemplo. Numa autopeça, em cada 8 autopeças que a gente visita, em cada 10 autopeças que a gente visita, a gente chega a encontrar até um volume até de 8 empresas que estão pagando a maior que o devido e somente 2 que sabem fazer ali a separação, que isso começa lá na empresa. Começa, né, lá no cadastro do produto da empresa, que tem que configurar, parametrizar o sistema direitinho, configurar certo, e para poder, na contabilidade, esse tributo ser apurado corretamente e a empresa pagar. Então, a gente oferece esse compliance para a empresa estar, né, pagando assim corretamente, nem a mais nem a menos. E para aquelas que pagaram a mais, eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, assim, esse momento de pandemia que se estende, que já faz quanto tempo? Aí já faz mais de 3 meses, 4 meses que a gente está nessa situação. Alguns setores aí sofrendo mais, outros nem tanto, mas toda essa instabilidade que a gente está vivendo é um momento muito importante, de repente, para trazer uma grana de volta para o caixa da empresa, que ela não sabe nem que tem direito. Legal. Eu vou recapitular ali um pouquinho, eu gostei muito do que você falou ali no início, que a recuperação tributária, ela é um trabalho, ou ela é uma oportunidade que surge a partir da complexidade existente hoje no sistema tributário brasileiro. Então, é fácil perceber para quem tem empresa, para quem trabalha na área, contadores, advogados, quem trabalha com as finanças das empresas, o quanto é difícil pagar o imposto. 2 vezes. É difícil pagar pelo valor, porque é caro, e é difícil pagar corretamente. Então, essa complexidade em cumprir todas as normas faz com que empresas, com que assessoria contábil, com que assessoria jurídica acabe passando despercebido por algum ponto relevante. E aí, profissionais especializados na área vão, investigam, fazem estudos, fazem planilhas, fazem cálculos e conhecem o procedimento para que essas empresas consigam recuperar aquele imposto, ainda que pago indevidamente em períodos anteriores. Normalmente esse prazo é de até 5 anos, é de 5 anos, né? Então é uma oportunidade aí de rever o passado. Para quem está acompanhando, às vezes a pessoa não consegue acompanhar a live inteira, ou ficam dúvidas que a gente não consegue acompanhar por aqui. Saibam o seguinte: com essa oportunidade, se você tem uma empresa, se você é dono de empresa, se você é contador que está nos assistindo, se você é advogado que está nos assistindo, se você presta algum tipo de consultoria para alguma empresa e quer saber se essa ou essas empresas que você atende, principalmente nos segmentos que a gente já vai anunciar aqui, se você tem interesse de saber se há alguma oportunidade de recuperação de tributos, você manda um direct aqui para mim, para o perfil da Martins Alves ou no perfil particular do Germano, que não é esse que ele está utilizando, ele está no perfil da empresa. Então, manda um direct para nós, agora mesmo, a gente vê depois. Então, entre em contato, essa análise para saber se essa empresa tem condições de fazer a recuperação de tributos, se ela tem valores a recuperar, ela não tem custo, né? Então, essa análise prévia é sem custo, é gratuita, enfim, então é sob o nosso risco de fazer essa análise, ter esse trabalho inicial e então apresentar as condições a você
e entendo a oportunidade de recuperar tributos, aí sim a gente vai falar de valores, que também vai sair custo zero praticamente para a empresa, porque se ela recupera 100, a gente cobra um percentual do 100, então é só dinheiro que entra. Você não precisa, o empresário não precisa desembolsar nada para recuperar o seu tributo. Ok? Germano, então vamos direto ao ponto. Vamos falar assim, entre aspas, produtos que são as hipóteses, me fugiu o nome. As atividades estão sujeitas, que comercializam produtos monofáticos. Isso, existem teses para recuperação de tributos. Quais são os mais procurados, quais são os mais evidentes neste momento? Então, mais de 90% dos nossos clientes aqui na unidade da Martins Alves, em Ponta Grossa, são autopeças, que é um dos principais segmentos que a gente encontra os recolhimentos tendo sido feitos a maior do que o devido e onde tem as oportunidades. Então, autopeças são todas as autopeças, tanto da linha pesada, linha leve, pneus e rodas, baterias, autovidros, todos esses segmentos de autopeças comercializam produtos sujeitos ao regime monofásico do PIS e COFINS e também da substituição tributária do ICMS, ST. Então a gente está falando, se a gente for falar aqui, não, os segmentos que têm PIS e COFINS monofásicos são autopeças, né, recapitulando, bares, restaurantes e mini mercados. O que tem na oportunidade para bar, restaurante e mini mercado? É a questão das bebidas frias e nos mercados também, além das bebidas frias que o mercado comercializa, tem também a questão dos cosméticos, também que tem o regime monofásico do PIS e COFINS. Tem também na área de medicamentos, na área de farmácia, a gente vai falar logo mais adiante sobre uma dor que as farmácias paranaenses estão enfrentando, mas a questão de uma oportunidade também, porque nos medicamentos é um pouquinho diferente, mas também mais de 80% do que a farmácia comercializa também não precisa pagar PIS e COFINS, porque são os medicamentos da lista. Quem é da área de da farmácia vai entender o que eu vou falar, que são os medicamentos da lista positiva e negativa. A lista neutra já é tributado de PIS e COFINS, mas a maioria dos medicamentos são da lista positiva e negativa, e esses produtos também têm o mesmo mecanismo de PIS e COFINS monofásico. Recolhido o PIS e COFINS por uma alíquota maior, é uma alíquota majorada, a indústria e o importador pagam alíquotas maiores até mesmo do que o lucro real, para que o atacado e o varejo não precisem mais pagar. Tem também a questão de combustíveis também, o gás de cozinha, aquele gás que vai na nossa casa, o GLP, ele também é monofásico, e todos os combustíveis. Então, a gente vai falar, por exemplo, a recuperação tributária, ela é mais rápida, e a Receita Federal, desde 2017, implantou uma sistemática eletrônica e tornou isso rápido, porque é uma pergunta que muitos empresários, que a gente visita eles e detecta lá, não, eles estão realmente, na empresa a gente identifica, não, a gente faz lá uma pré-análise gratuita na empresa mesmo, às vezes o empresário disponibiliza para a gente poder consultar no portal do Simples Nacional lá na empresa, e a gente identifica, não, puxa, você não foi segregado aqui, você pagou como uma empresa normal, como uma outra empresa que não tem nenhum produto do regime monofásico. Então foi tributado lá regularmente, pagando todos os impostos. É uma das 8 entre as 10 que a gente visita lá de autopeça, por exemplo. Aí o empresário pergunta, poxa, mas paguei a mais, mas daí trazer de volta isso da Receita, do Leão, devolve? Devolve. É surpreendente, mas devolve e rápido, né? A segunda pergunta que o empresário fala, mas isso quanto tempo que vai demorar? Poxa, em até 60 dias o dinheiro está de volta para o caixa da empresa para os casos regulares. O que são esses casos regulares? Germano, repita isso, cara. Repita isso, porque isso é difícil do empresário acreditar, é difícil de perceber isso, porque assim, é tão burocrático, são tão burocráticos os processos de impostos, que quando você fala isso, que não, vai receber em 60 dias, parece conversa. Mas então repita e explique esse procedimento aí, porque para o pessoal realmente acreditar, vamos dizer assim. Esse trabalho de revisão tributária é um trabalho que a gente vem fazendo e vem ajudando as empresas a trazer esse dinheiro de volta para o caixa das empresas. E um dos empecilhos, uma das dificuldades de vender, porque o empresário às vezes chega a achar que é conversa. Porque, paguei a mais,
a Receita devolve e rápido. Pô, é difícil, né? Mas é verdade. A gente tem casos de sucesso, a gente tem referências. Eu aqui na nossa unidade, a gente já recuperou alguns milhões de reais ali para as empresas, né? Já ajudamos as empresas, trouxemos esses valores de volta para o caixa das empresas. Então, é dessa forma mesmo que funciona. É rápido. Vamos fazer uma analogia com o trabalhador ali, CLT, né, que tem carteira assinada, que tem retenção do imposto de renda retido na fonte. Então, ele sofre a retenção lá durante o mês, todos os meses do ano, e quando ele faz a declaração de ajuste anual, em abril, que esse ano foi prorrogado por causa da pandemia, foi prorrogado até junho, ele tem a restituição de volta na conta dele. Não restitui? Quem, né, faz a declaração de ajuste anual do imposto de renda, pessoa física, tem a restituição, certo, Luiz? Nós fez um monte, várias declarações aí no escritório. Né? Então, as pessoas fazem a declaração e ficam, né, empolgadas. Será que eu vou ter restituição? Será que eu vou ter dinheiro de volta? Então, se você teve retenção a maior do que era o teu devido, a Receita te devolve para a pessoa física. E para as empresas, o mecanismo é semelhante. Maravilha. E me diga o seguinte, Germano, uma resistência, eu estou querendo aqui bater nas teclas aqui que mais tem de recusa do trabalho, né, de receios do trabalho. Então, quando a gente fala de recuperação tributária, rapaz, eu fiz em um estágio no escritório da advocacia quando eu tinha 18, 19 anos, 19, 20 anos. E o empresário já tinha, faz tempo, deixa para lá isso aí. E aí o seguinte, lá tinha alguns produtos lá atrás, Fim Social, PIS, meu Deus do céu, muito antigo. Mas lá o empresário já tinha um medo assim de, puxa, vou mexer com a Receita, rapaz, a Receita vai vir me fiscalizar, tenho medo. O contador, quando a gente procura o contador também para fazer a recuperação tributária, ele também fica com medo, né? Puxa, vai mexer aqui nas minhas coisas, vai mexer no meu queijo, como tem aquele livro, né, que é Mexer no Meu Queijo. Então, fica esse receio. Então, a pergunta é, há risco de fiscalização quando você faz esse pedido de recuperação tributária? E os contadores, como eles devem se inserir nesse mercado? Algum contador aí está nos assistindo, alguns eu já vi aqui que estão nos acompanhando e de repente tem dúvidas sobre os clientes deles. Qual que é uma estratégia aí que nós podemos ajudá-lo a resolver isso, ajudar o cliente deles sem trazer problemas para o contador e para o cliente? Então, olha, eu já trabalho com a recuperação tributária, fazendo pedidos de revisão tributária. Eu fiz alguns processos ainda enquanto não existia o pedido eletrônico de restituição, então era manual que você tinha que protocolar na Receita lá o pedido e era analisado por um auditor. Esses processos meus foram analisados e foram restituídos também. Demorava bem mais, né? Mas foram restituídos. Agora, com relação à fiscalização da Receita, olha, então, como eu disse, já faz há uns 4 anos que eu faço recuperação tributária e até hoje nenhuma das empresas que eu fiz teve nenhuma fiscalização. Por quê? Porque a gente faz o trabalho com retidão. A gente faz a segregação correta, a gente sobe, a gente tem software, a gente adquiriu o software, esses sistemas são caros, a gente adquiriu esses sistemas para fazer esses cruzamentos, importar, a gente precisa, a base, a matéria-prima para a gente fazer o trabalho são os arquivos XML da empresa. Então a gente refaz os últimos 5 anos de apuração da empresa da maneira correta, segregado pelo NCM, que é a forma correta de se fazer, e faz o trabalho bem feito. Então é isso que possibilita que a gente possa dormir tranquilo, saber que a gente fez um trabalho meramente para ajudar as empresas a trazer de volta para o caixa delas o valor que for pago a maior do que devido. Agora, com relação à fiscalização, eu quero acrescentar mais um ponto aqui, Luiz, que é, hoje, através da nota fiscal eletrônica, dos processos que o fisco implementou de cruzamento de dados, de informações, as empresas já são fiscalizadas hoje 24 horas por dia. Você aperta um botão aqui para transmitir a nota fiscal para a Receita já sabe de quem você compra, os produtos que você compra e para quem você vende e os produtos que você vende. Ela sabe que esses itens são monofásicos. Então essas empresas que pagaram um valor maior que o devido, só falta a Receita lá e bater na porta. Você tem dinheiro, venha buscar de volta. Ela não vai fazer isso. Mas as empresas têm o direito, né, de exercer o direito delas de ir buscar esse valor
e trazer de volta, e nós somos especialistas nessa área. Maravilha. Então, clientes, empresas, fiquem tranquilos. Vamos falar sobre o contador. Fala. Então, clientes, fiquem tranquilos, empresas, possíveis empresas, fiquem tranquilos, empresas que vocês aí que estão assistindo a live representam, podem ficar tranquilos, porque a Receita ela sempre tem o prazo de fiscalização adequado e fazer um pedido de recuperação tributária não vai mudar isso, não vai aumentar a possibilidade da empresa ter fiscalização. É um assunto muito específico e somente sobre aquele assunto vai ser tratado. Fala aí dos contadores. Ó, entrou Arthur Luque aqui na live, ele fez contato comigo hoje também, legal aí que você está participando. Arthur, ele é um caso aí do contador, então fala aí dessa hipótese, essa eventual parceria com os contadores. Inclusive, a gente tem inúmeras parcerias com contadores, com demais contadores, com escritórios de contabilidade. Porque assim, o que a gente explica para o cliente, e até eu já falei no início da live, muitas vezes a origem do problema está lá no cadastro dos produtos, lá na empresa. Então, a contabilidade não tem um software, infelizmente esses softwares são caros para fazer esses cruzamentos e as apurações corretas, a segregação ali dos produtos, porque não é 100%. Pegar uma farmácia ou pegar uma autopeça, ou esses segmentos ali, bebidas frias, restaurante e tal, e falar assim, não, é 100% monofásico. Não, aí está errado, aí você está chamando a atenção do fisco, entendeu? Porque está apurando a menor. Então, tem que segregar. O que é segregar? É separar desse 100% do que uma autopeça. Eu vou falar sempre mais de autopeça porque a grande maioria, mais de 90% dos nossos clientes são autopeça. Mas as farmácias também. Temos também clientes de farmácia que é assim, não tem que apurar corretamente. Tem que pegar o NCM de cada produto e separar o joio do trigo. Esse aqui tem que recolher PIS e COFINS, esse daqui não. Entendeu? Então, quando a gente está falando... Quando o contador, então, faz a parceria conosco, a gente trabalha de um modo de fazer com que... Fazer da carteira de clientes que ele tem, ou se ele está buscando clientes, se ele não tem essa ferramenta, não tem esse tempo no dia a dia, é muito corrido, já está até o pescoço de trabalho, com as obrigações acessórias, que cada vez são em maior número, né? Em complexidade, depois que tem social, e agora tem todas essas medidas provisórias aí que mexeram também nas relações de trabalho, a gente faz essas parcerias porque, assim, às vezes o contador tem na sua carteira, na sua base de clientes, a possibilidade de fazer essa restituição. Então, eu tenho contadores, por exemplo, que eles chamaram os clientes deles e falaram assim, olha, a gente fez uma parceria com uma empresa de consultoria, a gente se apresenta daí como uma empresa de consultoria, para a gente fazer o trabalho de recuperação tributária. E hoje os empresários estendem um tapete vermelho para ele, contador, que já continua sendo contador da empresa, entrar na empresa dele, porque ele levou um benefício para a empresa do cliente dele. Maravilha. Então aí a gente esclareceu pontos para o empresário ficar tranquilo e para o contador também ficar tranquilo. Então essa parceria, vamos comparar isso com outras profissões aí, com o dentista, que um faz o dente, o outro coloca, o outro cuida do aparelho. Então cada um é especializado. O médico, um cuida do coração, outro cuida do pulmão, outro cuida da pele. Então, no ramo contábil, é mais comum, ou historicamente, o contador cuidou de tudo. Mas com o passar do tempo, com essa complexidade aumentando, então foram aí se formando profissionais especializados em alguns segmentos, e nossa especialização é na recuperação tributária também, e a gente trabalha em parceria com o contador. Então a gente não quer atrapalhar isso, a gente quer somar, né? Dar mais resultado ao teu cliente, ao cliente do contador que está nos assistindo, que vai trazer benefício para você também, inclusive financeiramente, aí a gente faz a nossa parceria. Então a gente fica muito aberto aí para empresas, para contadores, para advogados, para consultores de empresas fazerem contato conosco. E se você não é nenhum desses, se você está assistindo a live por acaso e você tem conhecidos, tem na família, vizinho, enfim, parente, irmão, namorado, primo, marido, mulher, que tem empresas nessa área, autopeças, farmácia, mini mercado, bares, restaurantes, faz o contato com a gente, restaurante, faz o contato com a gente que a gente vai fazer essa análise. A gente precisa do contato para poder ajudar aí o teu cliente, o teu parceiro, o teu parente, o empresário desses segmentos. Teve duas perguntas ali se esse trabalho é constante ou temporário.
eu já vou me adiantar e vou responder. Ele é constante, só tem que observar o seguinte, a gente consegue recuperar sempre os últimos 5 anos. Então, se você deixar, não, vou fazer isso só lá em novembro, porque agora não dá Cada tempo. mês que passa, Então, de repente, perdendo você vai perder aí 4, 5 meses lá de 2016. 15, Né? 15 Então, ainda. quanto antes você fizer... 15, né? Ah, é, 15. 15. Então, Nós você vai estamos em perder julho, lá dá 4, pra- 5 meses passados. Então, quanto antes você fizer, melhor. Uma outra pergunta ali, se é só empresas que têm estoque. Não, é a empresa que atua no segmento. Então, seja ela de grande porte ou de médio porte, se ela fatura 20 mil por mês, ou se ela fatura 200 ou 500 mil, ela vai ter também, a hipótese tributária é igual, né? Claro, a que fatura mais, possivelmente terá mais a restituir, mas serve para qualquer porte de empresa. Tendo ela estoque, não tendo estoque, empresa que eventualmente está paralisada. É muito comum ter empresas aí ou grupos econômicos que tocam o negócio com 2, 3 CNPJs, ou tem filiais e de repente uma filial fechou, de repente fechou aí na pandemia, mas ela atuou de 2015 a 2019. Pode também fazer o procedimento para essa empresa que no momento está paralisada ou até mesmo fechada, ok? Então, legal. Então, essas são hipóteses boas. Quero aproveitar aí para mandar um abraço ali. Eu vi que entrou o contador, o Roque, que é aí de Ponta Grossa também. Parceiro A do Cátia, IPEC, lá de São abraço, Paulo. boa noite. A Magali, entrou aí a Ida, tá aí a Lorena também, parceira, também sempre está presente, né? Muito obrigado pela participação de vocês, Elaine, Clarice, Luiz Fernando, aí meu xará. Então agradeço muito a participação de vocês aí na nossa live. Pessoal, clica no coraçãozinho, clica no aviãozinho, manda para os teus colegas. Se bater 40 pessoas ali, agora há pouco estava em 34, se bater 40 pessoas aí, vou sortear um livro meu no final da live. Chama mais gente aí para dar 40, tá um número bom aí já para esse horário aí, quinta-feira, 7h30, um horário bastante concorrido, mas chama mais gente, vamos fazer da 40 ali para eu sortear um livro. Deixa eu aproveitar aqui, só fazendo um parênteses na live, quero convidar aos profissionais da área contábil que estão nos assistindo a assistir uma sequência de lives que eu vou fazer na próxima semana, quarta, quinta e sexta, às 6h59 da manhã, isso mesmo, 6h59 da manhã, vou fazer uma live sozinho e vamos falar do empreendedorismo na área contábil. Então vou falar e ajudar contadores, estudantes, recém-formados, funcionários de escritórios a encontrar um momento para empreender. Então muitos têm vontade, têm a gana, mas falta alguma coisa para ele dar a virada e começar a empreender no ramo contábil. Então eu vou contar minha história na primeira live e minha história tem muita relação com isso, de como dar pequenos passos para mudar a relação de empregado para empresário. Então vou contar isso na primeira live. Aí eu vou convidar pessoas a se manifestarem, a me mandarem mensagens, contarem suas dificuldades, e na segunda live eu vou interagir essa minha história lá de trás com as histórias que eu receber. E na terceira live, aí sim a gente vai afunilar, eu até coloquei no título da live ali, separando os adultos das crianças, ou seja, de quem quer com quem acha que quer. Então eu vou conversar daí com quem quer mesmo, para a gente dar os passos, vou chamar para um grupo exclusivo comigo, para a gente fazer o que for necessário para que você avance e empreenda na área contábil, que é um grande negócio, assim como é o meu título no meu livro, que eu vou mostrar aqui para vocês. Contabilidade é um grande negócio. Tem o segundo livro que está para ser lançado, está atrasado em razão dessa pandemia, o Contabilidade 20x20, está pronto o livro, está pronto, escrito, só não está impresso. Seguramos a impressão em razão da pandemia e por não poder fazer os lançamentos. Mas em breve aí a gente vai lançar. Vamos voltar ao nosso tema de recuperação tributária. Pessoal, fiquem atentos aí, eu convidei algumas pessoas e falei para algumas pessoas que a gente ia falar também de um tema bastante relevante. Muitas farmácias estão sendo notificadas por um problema também relacionado à substituição tributária do ICMS. E a gente vai falar isso daqui a pouquinho ainda. Então aguardem aí que a gente vai falar disso também. Germano, então a gente falou dos segmentos, a gente falou que não tem risco de fiscalização ou não altera o risco de fiscalização da empresa, a gente falou da parceria com o contador parceiro, né? A gente falou quais são os segmentos. Eu quero te perguntar assim, como que a empresa, você falou de 60 dias,
como é que funciona isso? Quando faz a identificação inicial que o cliente tem então é feito o contato conosco, aí o cliente, a gente faz um estudo prévio e vê lá, bom, esse cliente aqui recuperou, pagou indevidamente 50 mil reais de tributo ao longo dos últimos 5 anos. Como que funciona o procedimento? Ele recebe isso em dinheiro, compensa com impostos futuros? Como é que funciona isso? É uma opção? É uma obrigação? Quais são os caminhos aí a partir do momento que ele fala, vou fazer? Bom, o melhor de tudo é trazer de volta o dinheiro para o caixa da empresa. Então, a Receita restitui na conta bancária da pessoa jurídica mesmo. Tem que ser a empresa aberta, empresa com movimentação, toda empresa tem sua conta pessoa jurídica, né, sua conta bancária. E a Receita restitui de volta esses tributos recolhidos a maior para a conta da empresa. Por que existe assim essa questão? Para os casos regulares. Para os casos em que não há débitos, que a empresa não deve, porque a Receita não vai devolver para quem está devendo para ela, né? Mas se a empresa tem dívida lá, deixou o imposto atrasado, deixou o simples atrasado, o que a Receita faz? A Receita faz uma compensação, que não é um mau negócio, porque de qualquer forma a empresa um dia vai ter que pagar, ou está pagando aquilo parceladamente. Então a Receita apurado essa restituição que a gente faz, esse pedido de restituição, a Receita demora o prazo daí um pouquinho mais longo, porque é preciso da intervenção do auditor para entrar no sistema para fazer a compensação, abrir o parcelamento. Na verdade ele não abre, ele pega lá do parcelamento as mais antigas e compensa com os créditos que a gente apurou pelo trabalho da revisão tributária. Agora, com relação eu queria lembrar um detalhe sobre o ICMS e ST. A gente citou ali os segmentos de PIS, COFINS e monofásico, mas tem empresas que também, outros segmentos que também sofrem incidência da subvenção tributária e que algumas vezes também estão pagando. Por exemplo, materiais de construção. Materiais de construção tem alguma oportunidade de PIS, COFINS monofásico? Não, não tem. Mas tem uma grande maioria dos produtos com ICMS e subvenção tributária. Se a empresa também pagou a maior essa subvenção tributária, também é possível buscar os últimos 5 anos. E assim... Opa! Caí? Vem cá. Inverteu a câmera, só inverteu a câmera. Você está online, aí beleza. Mas eu nem toquei. Vamos lá. Falando ali, a gente firma um contrato com o cliente, né, para dar segurança para o cliente também do trabalho que a gente vai fazer. Lembrando que nós temos seguro de responsabilidade civil, né, no escritório sobre esse trabalho que a gente faz, tá? Importante. Então, o que a gente vai precisar? Vai precisar dos 5 anos dos arquivos XML ou dos arquivos fiscais. Se a empresa tinha ainda impressora, né, de emissão de cupom fiscal, né, a gente também precisa dessa informação. Nosso software lê também essas informações, esses arquivos, para que a gente possa segregar corretamente, né, como eu falei, separar os produtos monofásicos dos produtos que são tributados e PIS/COFINS. Então é refeito as apurações desses últimos 5 anos, é retificado para daí fazer o pedido eletrônico de restituição. Tinha uma pergunta ali, né, que perguntava se era direto fazer o pedido. Não, tem que refazer todo o trabalho. É bem exaustivo. E como a gente falou, a empresa não vai retirar dinheiro do caixa dela para nos pagar. A nossa cobrança dos nossos honorários são no êxito. E outra coisa ainda, a Receita devolve esses valores recolhidos a maior, atualizados pela Selic. É como a gente costuma dizer, a empresa acabou fazendo uma poupança forçada, né? Então, só que tem que exercer o direito dela para trazer de volta esse dinheiro que ela deixou nessa poupança, que ela deixou lá com o fisco, e o fisco devolve ainda atualizado pela Selic. Então, essa Selic, essa correção, praticamente paga os nossos honorários ali por esse trabalho que a gente faz da revisão tributária. Legal. O perfil ali, Antônia Gonçalves, eu não a conheço, mas ela fez um comentário ali, pelo que eu entendi, deve ser Antônia Gonçalves 72. Pelo que eu entendi ali, deve ser contadora. E ela fala, fiz a recuperação e deu certo um tempo atrás, imposto de combustível. Tem um outro segmento aí que para combustível não dá, mas dá para as lojas de conveniência, né, Germano? Porque tem muita bebida. A loja de conveniência ela fica similar ali ao mini mercado. Vende cigarro, cigarro é subvenção tributária do PIS/COFINS. Também empresas do Simples Nacional não tem que pagar PIS e COFINS sobre cigarro.
entendeu? Legal, legal. Então, e daí ela também perguntou ali a respeito do sistema. Não se preocupe com o sistema que a gente usa. A ideia é o seguinte: se quer fazer, faz a parceria conosco, a gente faz o trabalho técnico. Contadores que têm interesse de fazer isso, falem conosco, porque o trabalho técnico nós fazemos. O ideal é você contactar o teu cliente, a gente faz uma espécie de parceria aí, uma remuneração triangular aí, né? Parte daquilo que a gente receber, a gente repassa ao contador ou a qualquer outra pessoa que nos indicar. Pela indicação. Que fizer essa indicação, a gente está no mundo dos negócios, não há problema nenhum de fazer isso, né? Tudo absolutamente legal, às claras. Então, seja contador, seja advogado, ou seja profissional de outra área que queira fazer indicações de empresas nesses segmentos para que a gente faça esse procedimento, fica tranquilo, fala conosco, a gente estipula uma comissão, não tem problema nenhum. Legal? Então, vamos lá. O Germano aí explicou como é feito esse trabalho, né? Então, os documentos que são necessários para fazer isso. Então, numa primeira análise ali, basicamente é o acesso às informações da empresa, seja pelo acesso do Simples Nacional, seja por procuração eletrônica, e aí sim, na sequência, é preciso alguns documentos complementares, mas como eu disse, esse trabalho técnico é feito por nós, tá certo? Então o importante aqui, a gente não é o objetivo da live entrar na parte técnica de como fazer, qual a planilha que usa, qual o NCM, qual sistema que usa, não é essa a intenção aqui de dar curso de como fazer a recuperação tributária. Se procurar no Google aí, vai achar alguns profissionais aí que trabalham com isso, que ensinam as pessoas a fazerem a recuperação tributária. Não é esse o nosso objetivo hoje. O nosso objetivo é lembrar as empresas, a todas as pessoas quais são os segmentos, quais tipos de empresas têm direito a fazer isso e ir atrás, né? Então, e esse ir atrás é falar conosco, é fazer o contato para trazer benefício para o seu cliente, trazer benefício para o empresário. Ok? Como geralmente é cobrado isso, Germano? Então, já que a gente falou aí da parte prática, dinheiro e tal, então a gente identificou lá a farmácia, uma franquia ali da droga Raia, e a gente apresentou lá o trabalho, fez um estudo lá, viu que ele tem lá 100 mil para recuperar. Ele tem que pagar quanto aí para começar a fazer o serviço? Então, para começar, nada. Ele só vai nos pagar quando ele receber o dinheiro em conta de volta, né? Restituição da receita em conta. Então, ele não desembolsa nada antecipadamente. A gente faz a pré-análise, identifica se o cliente tem direito. A gente fala, ó, você tem direito. Você quer exigir o teu direito de trazer esse dinheiro de volta para o caixa da empresa? Quero. Então, daí a gente parte para a formalização do contrato, né? Firma o contrato com o cliente e solicita para ele toda a documentação. Arquivo XML e os acessos ali, né? Certificado digital, o acesso ao portal do Simples ali, para a gente poder fazer o trabalho. Executado o trabalho, a gente entrega para ele o resultado e aguarda a restituição em conta. Quando chegar a restituição em conta, que é num prazo rápido, para os casos que a empresa não deve tributo para a Receita, esse dinheiro vem de volta para o caixa da empresa em até 60 dias, aí a gente cobra os honorários pelo êxito. Do que a empresa restituir, a gente cobra em torno, média, normalmente cobra 30% de honorários, mas como eu disse, como o valor vem atualizado pela Selic, essa atualização que a Selic, né, corrige esse valor pago a maior que o devido, praticamente paga os nossos honorários, absorve os nossos pagamentos dos nossos honorários. Excelente ponderação, Germano, porque eventualmente fez lá a planilha, fez lá o levantamento e foi pago 50 mil indevidamente. Esses 50 mil dos últimos 5 anos atualizado, ele vai ir para uns 70, por exemplo. Exato. Esses 70 vezes 30% dá 21. Arredondando 49. Ali, ele vai receber 50 e vai pagar os 20. A conta legal. É bem essa, Luiz. A conta é bem essa. Legal. Então, bem interessante isso. Bem interessante, a gente está no meio aí que o povo é rápido, né? Já tem a calculadora na cabeça. Os contadores só perdem para aquelas piazadas que está indo lá no Luciano Huck, que não sei de onde tiraram aqueles piá lá. Eles são muito bons de conta lá. Tinha um japonesinho lá esses dias, cara, de uns 12 anos. Eu falei, eu vou contratar esse piá aí. Tem 10, 12 anos, eu falei, vou contratar esse piá para trabalhar para mim. O piá tinha 10 anos.
cara era um crânio, eu vou contratar esse piá já, né? Fazer igual o empresário de futebol, já contrata quando tem 10, 12 anos, já sabe que ele vai ser craque, Vai né? ser craque, E, verdade. e a rapaziadinha lá muito boa, né? Vamos falar um Então, não pouquinho precisa sobre ser fácil a... isso também. Então, importante, o empresário não tem que colocar dinheiro na frente. Esses Exato. processos são todos administrativos, né? Então, federal é por PERDECOMP, retificação de declarações acessórias, SPED, Para a empresa, DCPEX. lucro real, lucro presumido. Daí envolve compensação, daí, né? Para real e Beleza. presumido. Empresa do Lucro simples é presumido. a restituição em conta. Ok, mas sempre por processos administrativos, não é necessário a Exato. intervenção judicial, a intervenção de advogados. Uma questão bem importante também, como não é um processo judicial, esse dinheiro vai entrar integralmente na conta do cliente. Então, nós temos o contrato, vamos receber um percentual, mas o valor inicial, o valor a ser restituído vai entrar diretamente na conta da empresa para depois a empresa nos pagar. Então, não há nenhum risco também aí, mais uma vez, de puxa, vai cair o dinheiro na sua conta e depois a gente sabe aí que tem muita gente aí só que não, restitui na não faz conta o da trabalho empresa. corretamente e acaba deixando medo nas pessoas. Então, esse valor entra diretamente na conta do empresário, na conta da empresa, e daí a empresa nos paga depois de ter recebido. Então, ele vai pagar daquilo que ele tiver de fruto de benefício, né? Então, a gente falou aí de várias hipóteses. A gente falou aí de várias hipóteses aí, praticamente colocamos aí, elucidamos o tema aí. E agora vamos falar um pouquinho, Germano, dessa novidade aí, que as empresas, as farmácias, né? Então as farmácias estão recebendo aí, inicialmente no estado do Paraná. A gente ainda não acompanhou se isso aconteceu também em outros estados, mas tem acontecido aqui no estado do Paraná, e boa parte da nossa audiência aqui está no estado do Paraná, então a gente vai falar desse assunto, e quem estiver acompanhando de outro estado, fique atento, continue na live, porque isso o tema, a hipótese tributária aí pode se repetir em outros estados. Então, conta aí pra gente, Germano, de forma resumida, o que aconteceu, e depois a gente fala de qual é a estratégia aí para amenizar essa dor aí, dessa bomba que as farmácias receberam aí nos últimos dias. Então, as distribuidoras passaram a praticar a utilizar de uma prática de envio de uma quantidade, de uma certa quantidade em bonificação para as farmácias, né? Elas emitiam uma venda e mandavam uma parte daqueles medicamentos, daquelas caixas de remédio que elas estavam enviando para as farmácias, elas enviavam em bonificação. E isso elas fizeram, na realidade, que a gente percebeu assim, que foi uma certa jogada tributária ali. Esses distribuidores que deveriam recolher o ICMS-ST, que recolhem o ICMS-ST sobre as vendas que elas praticam para a farmácia, que é o varejo, que vende para o consumidor final. Então, o mecanismo da substituição tributária é um mecanismo parecido com o mecanismo do PIS/COFINS. Os dois são parecidos, só que o PIS/COFINS é monofásico e é uma alíquota maior. E o mecanismo da substituição tributária, do ICMS, ele tem uma margem de valor agregado que já computa o ganho que o distribuidor vai ter para a farmácia, e a farmácia vai ter até o consumidor final. Então esse imposto já é cobrado da indústria e do importador, que já recolhe também sobre toda a cadeia, sobre uma margem de valor agregado. No caso dos medicamentos, essa prática da cobrança do fisco antecipado, do ICMS cobrado antecipado pelo fisco, é utilizado pelo PMC, que é o preço máximo ao consumidor. Só que infelizmente, esse PMC foi implantado em 2001, ele está inflado, ele está muito caro. Depois surgiu o medicamento genérico e o similar, e a gente sabe que as farmácias não praticam esse preço, não praticam o PMC, mas praticam um preço muito abaixo. Daí os distribuidores pegaram assim, poxa, nós precisamos baixar carga tributária e baixar o preço dos medicamentos para concorrer, para botar mais medicamento no mercado a um preço menor, abaixar o preço. E decidiram algumas distribuidoras entrar na justiça, elas ajuizaram ações cautelares na justiça, mandado de segurança, entraram com liminar
para que elas não pagassem ICMS-ST sobre esses produtos que elas estavam enviando e enviam até hoje em bonificação para as farmácias. Então elas foram até a justiça e falaram lá na justiça, eu mando em bonificação para as farmácias. Pô, seu juiz, não deve incidir ICMS-ST. A justiça olhando para o distribuidor, assim, pois é, tá certo, não deve incidir mesmo na tua bonificação que você manda para a farmácia. Só que a farmácia vende esses medicamentos, entendeu? Então a gente entende como contador, e a gente também tem nosso jurídico, né, que apoia, faz parte do nosso escritório, nosso pessoal jurídico, que entende que foi uma jogada tributária que os distribuidores fizeram e infelizmente a conta caiu no colo das farmácias. Entendeu? Entendi. Então vamos lá. O valor é devido... A farmácia, comprando do distribuidor, ela foi lá e comprou 100 caixinhas lá do medicamento X. E recebeu 50 como venda. A distribuidora tinha que pagar a substituição tributária sobre esses 100 produtos. O que ela fez? Ela pegou e mandou 50 com preço maior e os outros 50 ela, entre aspas, deu de cortesia, deu de bonificação e pagou somente sobre esses 50. Exatamente. Esses outros 50 ela não pagou. E agora o Estado falou, bom, desses 50 que a distribuidora não pagou, que ela tem uma liminar para não pagar a substituição tributária, eu vou cobrar de você, farmácia, porque já que ele não pagou, você vai pagar. Isso mesmo. Exatamente. É isso aí. Só que agora o pessoal aí que foi atingido e nunca nenhuma farmácia questionou, porque não imaginava, também tem uma estrutura menor, uma estrutura administrativa jurídica menor, e nunca imaginou que essa estratégia tributária da distribuidora de medicamentos pudesse afetá-la. Ela pedia lá 100 caixinhas de remédio a R$1.000, chegava às 100 caixinhas de remédio a R$1.000, ela pagava e pronto. Ela não sabia o que estava por trás daquela estratégia de mandar parte venda e parte bonificação. Bom, e agora no mês de junho e julho, está chegando aí essas notificações para as farmácias, intitulada autorregularização, ou seja, tem um prazo ali até o dia 31 de agosto, para que as farmácias entrem lá. A Receita é muito boazinha nesse sentido, né? Ela manda uma cartinha para você e fale, clique sim e aceite a autorregularização e pague. É só você clicar sim. É tipo fazer a compra eletrônica que tem. É tipo aquela compra eletrônica que daí tem no final lá, aceite os termos. Daí tem 48 páginas para você aceitar os termos. Obviamente você não vai ler tudo aquilo, né? E a autorregularização é mais ou menos assim. Ela manda para o conjunto pronto para você assinar e pagar. Então, primeiro, não assine, não pague, não concorde com essa autorregularização, porque há um caminho aí a ser feito. Então, Germano, a gente não tem muito tempo, eu sei que a gente já conversou muito aí nos últimos dias sobre isso, hoje inclusive. Eu queria que você passasse assim bem sucintamente o que a gente pode fazer para ajudar farmácias nessas condições que estão com essa autorregularização. Contadores aí estão desesperados porque não sabem se fizeram alguma coisa equivocada ou não fizeram, mas tem esse receio, tem o receio do empresário, do dono da farmácia falar, pô, contador, mas como é que chegou a bomba aí agora? Você não viu, você não sabia, né? Então o contador também fica numa situação difícil. O empresário desesperado já está numa situação financeira delicada e agora chega aí 50, hoje eu vi uma notificação aí de R$90.000, e o desespero aí de como resolver isso. Então dá uma pincelada aí, não precisa se aprofundar, mas dá uma passada geral aí do que a gente pode fazer para ajudar essas farmácias e os contadores que estão assessorando essas empresas. Sim, vamos lá, Luiz. Então eu já vi algumas de mais de 200, mais de uma de mais de 200 mil e uma de mais de 500 mil. Então a gente está assessorando essas empresas, a gente tem o caminho para reduzir essa conta, reduzir essa bronca, entendeu? A gente tem os caminhos, então nos procurem, divulguem para os seus contatos, quem tem acesso a esse pessoal do ramo de medicamentos, das farmácias assim, tem um conhecido e tal, o pessoal lá da Martins Alves sabe que está trabalhando, já formatou
a forma de reduzir essa conta. Essa conta, infelizmente, ela é devida. A gente entende que ela é devida, mas a gente tem os caminhos, a gente sabe, tem a estratégia para defender isso e amenizar a bronca para as farmácias. Outro ponto, Luiz. Oi, pode falar, desculpa. Outro ponto é que eu queria destacar aqui, como a gente trabalha com revisão tributária, para as farmácias lucro real e lucro presumido, para as farmácias de maior porte, que não estão no Simples Nacional, a gente tem também, a gente atua e tem na nossa carteira de trabalho de revisão tributária o produto ressarcimento do ICMS-ST. Né? Lembrando, como ali o PMC ele não é praticado e a gente sabe que esse PMC está inflado, e sobre os produtos agora, sem falar nessa bronca que as farmácias receberam, que é as bonificações, que é a cobrança das autorregularizações pelo Fisco Paranaense sobre as bonificações. Tirando isso de lado, a gente tem o produto do ressarcimento, né, na nossa estrutura, na Martins Alves, no nosso trabalho de revisão tributária. A gente tem o ressarcimento do ICMS-ST. Como a gente é sabido que a farmácia não sempre vende abaixo do PMC, mas recolhe a ST pelo PMC, então tem uma decisão no STF de outubro de 2016 que diz o seguinte: se você vendeu acima do que o mecanismo da substituição tributária tributou o produto que você comercializa, então lá para o varejo, lá para a farmácia, voltando lá na farmácia, se ela vendeu abaixo do que o PMC, e é o caso da farmácia, ela tem direito a pedir o ressarcimento para o Fisco Paranaense. Ao passo que ela se vender acima do preço praticado, do preço que foi tributado, da base de cálculo que serviu para a tributação do ICMS para o Fisco Paranaense, ela tem que complementar. Só que não, a gente, pela prática, a gente já fez esse trabalho, sabe que ela vende abaixo. Então ela vai ter ressarcimento. Então essa conta, assim, até comparando assim, essa conta que a farmácia recebeu para pagar, se ela exercer o direito dela, ela vai ter muito mais para ressarcir do que essa conta aqui. Então... eu vou fazer uma comparação aqui, fazer um exercício ao contrário de qual é o medo do empresário. Quando a gente falou ali no início da live, no meio da live, de muito empresário tem medo de pedir a restituição do imposto e daí a Receita vir e fiscalizá-lo. Bom, agora a gente vai fazer o inverso. Então a gente já viu que aquela hipótese não acontece. Mas o inverso é possível de acontecer. Então, agora que a Receita provocou a farmácia e falou, puxa, está faltando dinheiro aqui, você não pagou tal imposto. Então a gente vai contestar isso, porque dificilmente a farmácia promoveu aquele preço do PMC, o preço máximo ao consumidor, geralmente ela vendeu abaixo. Então a gente vai reduzir aquilo e vai aproveitar o momento. Luiz, a gente comprova isso sobe essas informações pelo nosso sistema e prova detalhadamente como é que foi o preço praticado pela farmácia para o consumidor final. Maravilha. Por isso aí fundamental ter os arquivos XMLs, porque aí vai ter dado a dado, produto a produto, por quanto que foi vendido, e aí vai fazer uma planilha extremamente complexa, mas muito detalhada, que vai demonstrar ao fisco falando, olha, eu posso até dever o imposto, mas não é desse tamanho, não é nesse valor que você está me cobrando. E, em conjunto, vamos fazer o seguinte, olha, aproveitando o momento, eu quero dar uma revisada aqui também, que eu não dei essa revisada aqui nos meus últimos 5 anos, porque por essa hipótese aqui eu falhei e a gente vai acertar. Não no valor que você está me cobrando, mas eu vou acertar. Só que tem todo esse outro aqui, ó, que eu paguei o imposto... Que é muito maior, porque é sobre as vendas. Muito maior, eu paguei o imposto aqui de onde eu não devia. Então... nesse produto bonificado, realmente eu não paguei, eu vou acertar num valor menor. Só que tem outros produtos aqui que eram substituição tributária e eu acabei pagando o PIS e COFINS, o ICMS, perdão, nesse caso. Paguei direto, então eu quero a restituição desse valor. E em alguns estudos que a gente já fez, esse valor que ela tem a recuperar é maior do que esse valor que precisa ser regularizado. Então, uma hipótese muito legal, os contadores aí que fizeram contato conosco nesses dias e a gente pediu para acompanhar a live, é mais ou menos nessa linha o trabalho. Aí é um pouco mais complexo, porque é um assunto novo, então dessa autorregularização
Primeiro uma defesa administrativa, eventualmente isso aí pode caminhar para outras instâncias administrativas, conselho de contribuintes, pode ir até para a esfera judicial. A nossa proposta é de acompanhar esse caso desde o início, desde essa defesa na autorregularização até a defesa judicial, se necessário for. Vamos ver como é que isso se encaminha. A gente está chegando muito próximo ali do final da live. Eu vi que algumas pessoas ali, acabou não batendo lá as 40, mas eu vi ali que algumas pessoas se manifestaram falando que queria o livro. Me manda uma mensagem ali, eu dou um desconto lá no livro e a gente faz negócio, não tem problema nenhum. O importante é difundir aí o livro, difundir conhecimento. A Antônia ali, quero mandar um abraço para ela, muito participativa na live, ela é de Teresina, no Piauí. Tem problema nenhum, Antônia, faz contato com a gente e nós vamos fazer parceria e vamos fazer recuperação de tributos também lá no Piauí. Conheço a Teresina, uma cidade muito legal. Conheci Parnaíba também, lá tem o Delta do Parnaíba, um lugar muito pouco explorado no Brasil, mas muito bonito também. A Antônia deve conhecer lá. Germano, considerações finais, cara. Agora é 8h31, como a gente teve aquela falha ali no começo, agora eu me perdi um pouco. A gente deve ter aí uns 2 minutos, eu acredito, ainda da live. Quer mandar um recado final, um chamamento aí para empresas, para contadores? Fique à vontade. Então, a gente agradece, peço desculpas ali pelo atrapalho no início ali, entrei por um perfil e o Luiz também. E agradeço aí pelas participações, por quem comentou ali. E conte com a gente ali, a gente é especialista tributário, né? Tem essa experiência, esse know-how aí para buscar o recurso de volta para os caixas das empresas. E é um processo, na parceria, é um processo que todo mundo ganha. Então é bem benéfico ali para todo mundo. Ganha o empresário, ganha as empresas, a gente ajuda as empresas nesse momento de pandemia que elas tanto precisam trazer dinheiro de volta para o caixa das empresas, né? Quem que não está precisando de uma grana numa situação dessa? Então, e ajuda, fortalece as parcerias, que o parceiro também é remunerado e todo mundo ganha. Então é isso, quero deixar um abraço para todos que participaram aqui. Conte conosco aí, pode mandar um direct, meu perfil é o Germano César Coelho no Instagram e pode me procurar pela Martins Alves, entre em contato com o Luiz aí que tá todo mundo, chega até a gente. Maravilha. Também quero agradecer em primeiro lugar você, Germano, pela tua disponibilidade, você aí sempre muito atencioso, aí, muito ativo, muito atualizado nos assuntos contábeis e de recuperação tributária. Te agradeço aí por participar da live, né, e por estar aí firme e forte aí conosco como franqueado, inclusive divulgando, indicando, né? A gente fez contato lá com a interessada ontem e estamos conversando. Agradeço a todos aí que participaram da live, que estão até agora, né? Muito obrigado pela participação, um carinho especial para os nossos colaboradores da Martins Alves, os franqueados que estão sempre conosco ali presentes também, mandando coraçãozinho, mandando mensagem, mandando comentário, isso é bem relevante. Aproveito para convidá-los para a live da semana que vem que eu vou fazer com a Tarsis, sobre gestão de pessoas nesse novo normal, né? Então todas as pessoas aí estão meio nervosas, ansiosas, né, com esse período aí muito diferenciado que a gente vem vivendo aí desde março. Então vou conversar com a Tarsis na próxima quinta-feira sobre esse tema às 19h30. Também, mais uma vez, o convite para empresários, estudantes, recém-formados, funcionários de escritórios do segmento contábil. 3 lives, vou fazer semana que vem, quarta, quinta e sexta, 6h59 da manhã. Então, um papo aí sobre empreendedorismo contábil. Quero convidar a todos, aí vai ser um momento bem bacana também. Vou me experimentar aí fazendo a live sozinho, né? Já fiz dezenas de lives, mas sempre com alguém. E aí eu vou fazer sozinho e eu quero o apoio aí dos parceiros, dos candidatos a empreendedores da contabilidade ou aqueles que já empreendem também e querem dar um up, querem melhorar o seu negócio. Acompanhe essas 3 lives que vão ser muito legais. Valeu, galera. Um grande abraço a todos. Eu vou encerrar a live. Um grande abraço. Muito obrigado a todos vocês aí que participaram. Valeu, Germano. Valeu, obrigado. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A live vai ficar gravada, aproveitando. A live fica gravada no meu perfil e também depois fica no site da Martins Alves. Fica lá gravada a live. Você que entrou no final não conseguiu acompanhar, vai ficar gravada lá também. Tá bom? Grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.